LibreFlix. Não sei se alguém conhece já o projeto chamado LibreFlix. Então, vou falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouco. E aí o subtítulo Streaming gratuito de filmes livres mudam a sociedade para melhor. Aí eu vou falar um pouquinho sobre, mais pertinho, os problemas que a gente encontra no streaming hoje, tanto na tecnologia como no ponto de vista cultural e outros assuntos, então. Pedir desculpas se a minha voz estiver um pouco tremida ou falar algo não muito consistente. Eu sempre fui péssimo para falar em público, assim, só que esse ano aconteceu aí uma coisa que é bem simbólica, assim, para quem quer falar, né? Calaram uma voz e eu decidi que eu ia falar, então ia participar das coisas assim mais ativamente e perder esse medo aí bobo. E eu quero falar e quero ouvir também, então Valeu. Bom, quero falar e quero ouvir também, então quem tem ali o meu site, o Twitter, e-mail também. Eu sou de Curitiba, então quem estiver passando por lá pode dar um alô para a gente trocar uma ideia, passear pela cidade. Seria muito legal, assim. Eu sou o Gilmer, né, que nem eu falei. Me considero aí um hacktivista, né? Quem usa códigos em prol daquilo que acredita, códigos e mexe em bits em prol daquilo que acredita, e esse hacktivismo ele está principalmente por enquanto na parte web. Então tem um projeto LibreFlix que eu vou falar, alguns outros plataformas. Eu sou estudante de engenharia de computação lá na UTFPR em Curitiba e eu faço iniciação científica na área de ciência de dados, no projeto Secure Cloud. E nesse projeto a gente está preocupado com a privacidade, né, dos usuários em nuvens não seguras, porque hoje você tem a nuvem e você tem a criptografia entre a comunicação, né, mas nem sempre você tem a criptografia na nuvem em si. Então o que a gente está tentando ver é como essa criptografia pode estar até na memória do servidor. Então numa nuvem que os PCs estão espalhados por aí, os servidores, você precisa pensar na segurança também em loco disso. Quem quiser trocar uma ideia depois sobre isso, é só falar. Tá, então alguns tópicos do que hoje a gente vai falar, o que é o streaming, né? Dar uma introdução do o que é esse conceito, né? O que há de errado com o streaming hoje, alguns tópicos, né, que eu considero. E falar um pouco sobre o projeto e a comunidade depois que se tornou, que é o LibreFlix. Então, vamos lá. O que é o streaming, né? Streaming é transmissão, né? Na verdade, é tradução. Só que o streaming ele tomou um caráter essa transmissão de mídia, né? Então, áudio, vídeo, é assim que é o streaming. E ele surgiu como uma alternativa ao download dos dados. Então, antes você tinha que baixar um conteúdo inteiro no seu PC, na sua máquina, para poder ter acesso a ele. E o streaming veio para ser uma oposição a isso, né? Você não precisa baixar todo o arquivo e o conteúdo, às vezes, nem fica no disco, né? E aí tem um pouco as raízes do streaming, né? Parece que o streaming é uma coisa meio da computação, mas é bem legal de ver que o streaming de mídia, já em 1934, tinha uma patente ali chamada MUSAC, que acontecia a transmissão de músicas ambientes para vários estabelecimentos dentro dos Estados Unidos, assim, mais de 300 mil locais. E essa patente ali, a transmissão ocorria pela rede elétrica. Então você tinha o streaming de música, no caso dessa música ambiente, para as lojas, aquelas musiquinhas que ficam tocando, e ele via pela rede elétrica e depois vinha na tua conta de luz quantas músicas o teu estabelecimento usou. Mas a primeira vez mesmo na computação que o streaming começou a aparecer foi num projeto chamado MBone, em 93,
onde uns caras lá na Califórnia fizeram uma transmissão de uma banda assim de garagem dos Estados Unidos para a Austrália. E essa transmissão era o streaming, só que o streaming ao vivo, né? E esse streaming, ele é engraçado que ele até usou metade da largura de banda da internet da época. Então era um projeto assim bem ambicioso, e tanto que a tecnologia deu certo e foi bem recebida, que alguns meses depois essa mesma banda de garagem abriu um show virtual, né, para os Rolling Stones. Então desde o começo a gente já podia ver essa democratização que a internet e o streaming poderiam trazer. Uma banda de garagem abrindo para o Rolling Stones. Aí, no decorrer dos anos 90, né, a gente tinha alguma coisa de streaming, mas em todo mundo a internet ainda estava se desenvolvendo, então você tinha a velocidade da internet era muito limitada, né, e era difícil você processar o vídeo e o áudio. Então, você tinha que ter um PC bom e uma internet boa para receber esses dados e renderizar eles em tempo real ali, para que você pudesse assistir, né? Então, né, antes eu peguei um pouquinho dessa época, até para ver uma foto com a internet era difícil, quem dirá você conseguir ver um vídeo, né, com os frames ali atualizando a todo tempo. E aí começaram a surgir algumas buscas, né, para tentar minimizar isso. Porque antes os servidores eles eram centralizados, né? Então você tem um servidor e você manda esses dados para o dado da mídia, né, da música, do filme, para vários PCs. E depois, em contraponto isso, começou a surgir um projeto de transmissão P2P. Então, você não tem mais aquela ideia, talvez, do servidor, você pode transmitir de pessoa para pessoa, e isso facilita um pouco, né? Você não precisa ter uma grande estrutura para fazer esse streaming da mídia. Com isso, surgiram alguns projetos, né, usando o P2P, que foi começando a revolucionar essa ideia de mídia digital, né? Antes a gente tinha CDs e VHS, e com esse caminhar, né, da melhoria da qualidade da internet, apareceu, e do P2P, apareceu projetos também como o Napster, né, que você tinha o P2P ali de MP3, que surgiu em 99, acabou morrendo em 2001 por causa de processos de direito autoral, né? Mas um pouco antes de morrer ele tinha 20 milhões de canções ali, quase 8 milhões de usuários conectados. Então foi aí que o mundo começou a ver mesmo qual que era a potencialidade de você distribuir a mídia de forma digital. E claro que essa potencialidade não foi desperdiçada pelo mercado, né? Então, por exemplo, ali nessa mesma época, em 2001, surgiu a primeira versão do iTunes, que era o gerenciador de músicas da Apple, né? E ligado com o iPod e o macOS. E é engraçado que até na primeira versão do iTunes ele tinha a interface bem parecida com a do Napster. Então ele queria ser amigável para aqueles usuários que estavam baixando música via P2P no Napster e agora, na verdade, comprariam, né, pela Apple, pelos sistemas da Apple. E o mais importante para a Apple, além da venda das músicas, né, era eles venderem os iPods deles. E aí, já nessa época começou alguma coisa como Smart Playlists, que já usando um pouco de ciência de dados para tentar atrair o usuário também quanto aos gostos musicais. Um pouco depois, a gente já tem o protocolo BitTorrent, né? Então, não são só arquivos de mídia que você pode transmitir para o BitTorrent, mas foi onde o P2P, depois da morte do Napster, se fincou como um grande meio de distribuir mídia. Então você coloca o teu arquivo na rede torrent e você pode se conectar com outros usuários
e disseminar um arquivo aí, gigante, né, porque ele divide o arquivo em vários pedacinhos e você transmite e recebe cada pedacinho de cada pessoa que esteja na rede, né, se você tiver aquele arquivo também. Só que os BitTorrents, na verdade, ele é um protocolo, né, então ele não tinha, por exemplo, a busca, e ele é 99% descentralizado, porque você precisa de um tracker, que é um servidor que vai te informar onde está cada endereço desses computadores que vão ter o resto do arquivo. E na necessidade disso, a gente teve o surgimento do Pirate Bay, né, que foi aí controverso até hoje, está no ar. Em 2003 ele surgiu, ele é denominado mais resiliente tracker BitTorrent do mundo, e desde 2003 para cá recebe processos milionários contra os seus meios, né, de distribuição de arquivo por empresas de copyright, né? Tipo, você está distribuindo filme, músicas e ali infringindo o direito autoral, o direito de cópia das produtoras e dos artistas. Só que ele tem um respaldo das leis suecas, né, que são consideradas aí pelo pessoal que defende a liberdade da informação. As leis suecas são bem mais brandas, porque lá o Pirate Bay, na verdade, ele não é um crime. Ele só está indexando os arquivos, ele não está fornecendo os arquivos. Então, graças a esse respaldo da lei sueca, é que o Pirate Bay consegue, deve estar aí até hoje, né? Então, ele tem um documentário, inclusive, no LibreFlix, que fala sobre isso. E a gente percebe que o BitTorrent, ali em 2004, ele representava 25% da transmissão desses arquivos de mídia, né, do streaming de mídia da internet. E já em 2007, ali ele só vem caindo no quanto ele representa dessa transferência de arquivos. Então, a gente pode ver que os outros meios de transmissão foram tomando o lugar do que seria essa tecnologia P2P do BitTorrent. Então, ali, se você tem ali até 2021, essa projeção, você vê que ele, na verdade, ele cresce 0% em comparação ali a petabytes por mês de tráfego na internet, enquanto o streaming de vídeo, que é pela web normal, ele cresce 31% ali. Então, o BitTorrent, que significa tanto para o compartilhamento, na verdade, ele vai morrendo, né, de acordo com essa projeção, e a gente tem ali o aumento muito grande do tráfego de vídeo na internet, né? Então, continuar semeando, né, que é o que o BitTorrent faz para a gente tentar não deixar ele morrer completamente. Tá, e isso era o que são conceitos de streaming, né? Mas o que é o streaming hoje? O streaming hoje, na verdade, quando a gente fala de streaming, né, a gente já liga com as plataformas. Então, você tem ali várias plataformas, né, que fazem o streaming de mídia. Então, compartilhamento de vídeo, o próprio streaming de música, o streaming ao vivo, né, como algumas plataformas. E o mais comum, e o que revolucionou pós-BitTorrent esse mercado, é o streaming de filmes, documentários e seriados por algumas plataformas. E ali a gente pode ver um pouco das receitas, né, como que ali o streaming de vídeo, né, é um mercado de quase 20 bilhões de dólares, e o streaming de música ali entre quase 15 bilhões de dólares. Então é um mercado assim gigantesco globalmente. E a gigante disso e que revolucionou esse mercado foi a Netflix. Então a gente tem que falar dela, né? Ela, na verdade, ele até ultrapassou a Disney como a empresa de mídia mais valiosa do mundo. Então a Disney, que foi uma referência desde de 1930 com o Walt Disney, né, e os filmes Disney, revolucionou o cinema. Então a Netflix já é maior que ela.
Então, a gente vê ali que ela tem internacionalmente 120 milhões de usuários. E está em todos os países, quase todos os países do globo, né? Só não está ali na China, na Coreia, por sanções norte-americanas que proíbem que essa plataforma esteja lá. Então, eles já estão eles estão completamente em todos os mercados do mundo. E tá, e o que há de errado, né, com algumas coisas no streaming hoje? Primeiro, né, a gente está no FISLI e a gente tem que falar a liberdade do usuário, né? Então, pouquíssimas, eu acho que eu conheço 2 plataformas pequenas, o restante nenhuma respeita as 4 liberdades do usuário, né? Então, elas não são software livre. O que acontece são algumas têm um projeto de open source, de código aberto, que é aquele open source mais pensando no market share da empresa, né? Então, algumas aplicações você abre para atrair investimentos, né, investidores, porque às vezes é legal, né, ser open source, mas na verdade você está pensando em outras coisas, né? E também um dos problemas que a gente pode falar é o DRM. Então, ali que você restringe, né, o usuário a adquirir aquela mídia. Então, por exemplo, na Netflix ou em todos os outros, né, que tem o DRM, você não tem o acesso ao arquivo do filme ou ao arquivo da música. Você está condicionado à plataforma. Então, você não é livre para fazer qualquer coisa com aquele arquivo, jogar em outro lugar, porque o DRM ele impede isso. E isso fica ainda mais grave quando o DRM ele é implementado direto no browser. Antes, o DRM, para a empresa impor o DRM, ela precisava programar plugins para que isso acontecesse. Mas, recentemente, a W3C, né, que é o que controla a internet, a World Wide Web, ela deixou isso como um protocolo agora que as empresas de streaming façam o DRM e de forma sem ser aberto, né? Então, você tem essa imposição do DRM e eles estão fora do protocolo HTML5, por exemplo. Porque no HTML5, se você quer transmitir um vídeo, ele tem que ser público, digamos, tem que ser acessível, né? E com tanta pressão e o lobby na W3C, hoje o DRM ele está por padrão, por exemplo, no Chrome, teve uma luta, acho que agora ele vai estar no Firefox também. Então, as empresas estão com código proprietário e que te restringe de fazer alguma coisa com aquele arquivo quando você acessa ele, né? Isso tem implicações até com acessibilidade ou deficiência, porque há várias tecnologias que, pelo protocolo HTML5 ser aberto, elas possibilitavam que você, por exemplo, detectasse que na produção tinha muitos flashes, né, para quem tem epilepsia, ou aumentasse, por exemplo, o tamanho da legenda ali para você assistir. Então, com o DRM fechado, a gente vai perdendo essas coisas. E aí, outro problema relacionado à tecnologia é a coleta de dados, né? Hoje, todas as empresas do Vale do Silício, elas são poderosas por causa dos dados, às vezes nem tanto pelo serviço que elas oferecem, né? Então, essa coleta de dados, que, por exemplo, permite que a Netflix saiba ali várias métricas, né? Que o usuário gasta 1,5 segundos avaliando cada título, que ele leva 30 segundos para decidir se vai ver um episódio de uma série ou não, ou que ele fica 93 minutos a cada sessão do serviço. Então, esses dados que eles vão recolhendo, né, são poderosíssimos, se eles quiserem criar alguma forma depois e lucrar com esses dados. E permite, por exemplo, você usar dados para fazer uma série perfeita, que seja um hit, né? Então, você pega todas as métricas do que o pessoal gosta
e escrevem um roteiro basicamente baseado no que os seus dados dizem para escrever e que são bons para os usuários, que eles gostem. E aí tem outro perigo, se a gente pensar também na limitação da internet, né? Hoje o Marco Civil ainda está segurando, mas tem algumas empresas que já estão limitando a internet. E para a tua franquia de dados, né? Você tem a franquia de dados, então se a gente for pegar e ver, por exemplo, o WhatsApp, ele acabou atrapalhando as empresas de telefonia na questão da comunicação, da ligação, e tem essa guerra também das empresas de telecomunicações com as empresas de streaming, porque elas estão matando, digamos, a TV a cabo. Só que não vai demorar muito para elas perceberem que, as telecoms, né, perceberem que não dá para ganhar essa luta e começarem a fazer parcerias com a Netflix, que em outros ou outras empresas de streaming, que em outros países já tem acontecido bastante. Então, por exemplo, quando você acaba a tua franquia de dados, você tem lá 80 gigas por mês para assistir de filme. Quando acaba, se tiver a parceria, você vai poder usar ainda a Netflix. E isso vai cerceando a internet, né? O que é? Isso vai ser a internet, só o serviço, você vai ficar preso ao serviço, como acontece hoje, né? Que às vezes acabam dados do celular e você só pode usar o WhatsApp, né? Isso não é uma internet que acho que a gente quer, cercada e só com poucos serviços. E tem um problema também da centralização, né? Tudo que fica centralizado, a gente sabe que não é boa ideia. Há tempos já a gente vem lutando contra as gravadoras e redes de TV com esse conteúdo centralizado, né? Obrigado. Então, centralização é sinônimo de poder e a partir dessa centralização a gente vê, né? Consumimos o que realmente queremos, né? Então, será que a gente queria assistir uma produção ou foi uma imposição de uma plataforma de música, de streaming, para a gente consumir? Então, a gente percebe que o consumo ele vai ficando um pouco viciado, né? Outro problema que a gente vê nas plataformas são as limitações de contrato, né? Então, você vê ali, por exemplo, esse gráfico são das plataformas de música. Então, você vê que ali o Spotify ele paga ali pouquíssimos centavos por play de música. E ainda, na verdade, 45% disso que ele pagou vai para as gravadoras, outros 16% vão para taxas, e ali, né, por artista que está fazendo que está mostrando a sua arte, só 6% vai para ele e 10% acabam ficando para os compositores, né? Então, você imagina quantos plays você precisa fazer para a sua música ser lucrável, né? Você te dá um mínimo de subsistência aí nas plataformas. E ali são números do Spotify, né? A Netflix ela nem divulga esses dados. Então, como é difícil para uma produtora, por exemplo, negociar com a Netflix, já que eles não falam, por exemplo, os dados, se aquele filme é bom ou não para a plataforma, quantas pessoas assistiram. Então, uma produtora não tem essas métricas e pede poder de negociação com a própria Netflix. E aí a gente toca, por exemplo, na liberdade artística, né? Até onde a Netflix ou as outras companhias estão interessadas nas suas produções ou então nos números, né? A gente tem ali teve, para quem assiste, né, o cancelamento de algumas séries que não estavam atendendo a audiência que eles precisavam, né? Então eles cancelam a série e em desrespeito assim, né, com a liberdade de criação de quem está envolvido no processo. E ali a gente também tem problema de roteiros viciados, né? Quem assiste séries sabe que você tem ali, e voltando para aquele uso dos dados, toda uma, né,
digamos, uma enrolação para que você continue assistindo e você não tem um roteiro digno mesmo. Você muitas vezes acaba tendo esses roteiros viciados e ocorre também alteração no espírito das obras. Então, ocorreu já várias vezes de a Netflix comprar uma obra e acabar modificando ela, né, como a própria arte, o próprio sinopse e os trailers, ou como ela faz essa divulgação dela. E daí a gente volta para aquela pergunta, né, será que a gente matou a TV? Porque a Netflix e as plataformas, né, eram para ser foram uma revolução, mas será que a gente conseguiu fazer isso mesmo, né? Porque a gente volta para aquele consumo passivo, né, que a gente tinha de antes para a TV e teve inúmeras vezes campanhas para a gente tentar, né, sair um pouco da TV. E aí você tem a influência no perca de tempo, criatividade, foco, energia, relacionamentos, e todas essas coisas que há muito tempo a gente sabe que não é benéfica para a gente e a gente acaba caindo, né? E aí tem outra coisa, por exemplo, sobre maratonar. Teve uma pesquisa numa universidade americana e na amostra dele 30% das pessoas maratonavam as séries. E esse grupo ele mostrava maior nível de ansiedade, estresse e depressão do que o restante do grupo, né? Então, porque maratonar, na verdade, ele é um pseudo-vício, né? Ele deixa... Quando você está maratonando as séries, você tem dopamina, esse estudo revelou, então você fica ali viciado mesmo em assistir e maratonar as séries, né? Outra coisa que a gente pensa, por exemplo, é a invasão cultural, né? Que isso há tempos a gente tem da indústria de Hollywood. E ali Paulo Freire fala, né? A invasão cultural é sempre uma violência. Então você não respeita aquela cultura daquele país e você vai inserindo, mesmo que devagarzinho, a cultura de fora, né? Isso acontece muito com as plataformas hoje. Mesmo que tenham iniciativas como a Lei da TV Paga, de 2011, que determinava que precisariam de cotas na TV Paga, né, de cotas de filmes nacionais, para que a gente pudesse ter um desenvolvimento do filme nacional em restrição à produção estrangeira e ao capital estrangeiro. Só que aí a gente vê que o cinema, essas plataformas de streaming podiam derrubar um pouco o cinema, e isso, na verdade, não acontece, né? Ano após ano, as bilheterias dos cinemas vêm crescendo. Então, e o cinema brasileiro também. Então, o que a gente pode tirar disso, talvez, que as plataformas elas propiciam um maior uso dos produtos culturais, né? Então, você não tem essa restrição, eu vou assistir Netflix, então eu não vou no cinema. Na verdade, não. Você fica você fica mais inserido, né, nesses meios de aproveitamento cultural, que se a gente pegar no Brasil há muito tempo, ficava bem restrito a uma certa classe. E aí a gente tem a velha questão já de imperialista, né, desde sempre, os lucros vão para o exterior, né? Então, por exemplo, todas as assinaturas da Netflix, o lucro acaba indo para fora, né? Esse é um dos problemas. E a gente se pergunta, né, quem pode assistir, que se pegar ali os preços de assinatura e mais preço de internet, né? A gente pensa, para quem que está chegando essa cultura, né? Esse entretenimento, ele é para todos ou ele fica restrito a só algumas pessoas que conseguem pagar, né? E ali tem um gráfico que mostra, né, que ali 44% de usuários de uma pesquisa que fizeram que usavam a Netflix de outras pessoas e 44% dessas pessoas não sabiam que tinham outra pessoa usando, né? Então já isso exemplifica que, na verdade, nem todo mundo paga ou pode pagar por serviços assim de streaming. Então, e com a internet a gente pode fazer melhor, né? A gente tem
que tal a gente descentralizar, né, os meios de acesso, fortalecer o cinema nacional independente, em detrimento das produções de fora, a distribuição de graça para quem não pode pagar, né, esse conteúdo, e dinheiro público, produção pública também é uma coisa bem discutida. Você tem hoje filmes com orçamentos milionários e que acabam orçamentos milionários e aprovados com leis com dinheiro público, né? E esses filmes às vezes ficam restritos a um público, vão para algum canal de televisão ou acabam numa plataforma. Então a gente tem esse problema da distribuição dos filmes, né? E sem falar dos acervos ameaçados, aí quantos filmes e produções ficam em acervos aí em cinematecas e guardados sem uma rotatividade, né? Que se a gente tivesse outras propostas de streaming, talvez esses filmes e essas obras seriam mais acessíveis. Então aí que a gente converge um pouco numa tentativa de melhorar isso com o LibreFlix. Então o que é o LibreFlix, né? Ele é uma plataforma de streaming aberta e colaborativa que reúne produções audiovisuais de livre exibição. Então, você pensa numa Netflix, numa Amazon Prime, só que de filmes onde o criador ele desejou liberar aquela obra para livre exibição, que ela pudesse ser assistida de graça pela internet. Então, ali você tem, né, algumas licenças, hoje, várias licenças, né, um exemplo delas é a Creative Commons. Então, ali produções que forem a partir daqui para cima, todas elas podem ser exibidas, né, e essas obras que a gente quer colocar no LibreFlix. Então, você tem o direito de compartilhar, e aí várias coisas para cima. Então, outras pessoas podem assistir as obras e, de forma gratuita, ter acesso a esse conteúdo. Então, aqui tem a cara, né, do LibreFlix, bem parecido com o que a gente tem na Netflix ou outros serviços, né? Separação por tags, os filmes, categorias. E ela é aberta porque o código-fonte é aberto e usa software livre. Software livre, né? Usa uma licença livre, que é a GPL. Então, qualquer um pode lá ver o código, tentar modificar, propor novas abordagens, né? E ela é colaborativa porque qualquer um também pode submeter uma obra, seja o produtor que criou aquele conteúdo ou alguém que conhece uma obra que esteja nessa licença. Então, você pode entrar lá no site e no LibreFlix e cadastrar essa obra que você conhece que está liberada para o uso. E aí, formas de assistir, né, que você pode acessar a LibreFlix, tem o site, que pega em navegadores de celulares, TVs, tem o app para GNU Linux, que a gente está quase terminando de empacotar ele, acho que essa semana a gente consegue fazer já, terminar. Tem o app para Android, app para Windows também, que muita gente, né, ainda usa, e a gente quer levar essa cultura mais livre para eles. E aí a gente, se for ver o acervo, né, do LibreFlix, ele tem ali mais de 60 obras cadastradas, só que 45% que estão online já para serem assistidas. Outro 45% a gente ainda está revisando para poder disponibilizar, né? Tem que fazer todo o trabalho de catalogar isso, fazer a arte de capa, colocar ver o formato de vídeo, se está tudo certinho, que estão sobre análise. E ali o acervo, 25% é ficção e 75% do acervo não é ficção, né? E a gente vê que essa demanda muito grande no Brasil de documentaristas, né, que fazem os seus filmes e não tem, às vezes, onde distribuir essas obras. E ali, se a gente vê o conteúdo por origem, né, brasileiro, as produções nacionais são mais da metade,
8% de produções latino-americanas, algumas produções estadunidenses e produções europeias também, todas inseridas na plataforma. Ali, se a gente vê pelo formato, né, a gente tem 20% de obras que são curta-metragens, 38% são média-metragens e a maioria são longas, né, longas-metragens que podem ser assistidos. E 2% são do tipo seriados. E aí a gente tem o que se criou, né, que foi se criando, que é uma comunidade. Né? Então, o projeto do LibreFlix está no Notabug, que é um serviço parecido com o GitHub, só que usa software livre, né? Que o GitHub, há tempos, foi, na verdade, um paradoxo, né? O maior repositório de software de código aberto, e nem ele era totalmente aberto. Então, desde o começo, a gente já optou usar um repositório de código totalmente software livre. Mais de 60 commits, né? Mais de 60 alterações já sugeriram para a plataforma, que a gente foi melhorando. Tem o grupo no Telegram também, que tem mais de 100 membros, depois, se alguém quiser entrar e colaborar. E aqui alguns detalhes técnicos, né, do LibreFlix. Ele foi escrito com Node.js, que é muito bom assim, para velocidade, né, escalonamento, com frameworks como Express, banco de dados ali, MongoDB. A gente tem o blog também, que é escrito em Pelican, que usa Python, né? E a gente tem alguns microserviços também escritos em Python e em Shell Script. Então, se alguém animar aí de colaborar com o projeto e conhecer, ou quiser aprender um pouco dessas linguagens, aí é muito bem-vindo. E aí a gente pode pensar já nos próximos passos, né? Um próximo passo que a gente está desenvolvendo é o streaming via WebTorrent. Então, aquele papo que a gente teve lá no começo do Torrent, né? Agora foi criado um WebTorrent. Então, você pode, direto do teu browser, assistir o conteúdo que está navegando pela rede Torrent. Então, quem sabe é um resgate aí das tecnologias, né, P2P, e bem mais uma rebelião assim, né, contra as tecnologias normais que estão tomando conta ali. A gente viu, né, que redes P2P, na verdade, elas vão estagnar de acordo com aquela projeção, mas a gente que é do software livre, da cultura livre, está interessado nisso, a gente pode lutar pelo contrário, né? Os próximos passos também, a gente quer fazer um sistema de retribuição para os criadores, né? Então, a plataforma ela não fica só como um meio de divulgação e distribuição das obras, ela também fica um meio de financiamento também de obras, né? Nesse caso, um financiamento pós. Então, você assistiu uma produção lá, você assistiu de forma gratuita e, quem sabe, se você gostou, se adicionou alguma coisa para você pode retribuir diretamente para o criador ali, que qualquer valor, né? Então, essa, né, a cultura da economia colaborativa, que a gente pode fazer muito mais do que esse meio de, né, padrão que a gente consome e paga sem essa relação com os criadores do conteúdo. Outros próximos passos também é a internacionalização, né, que é deixar a plataforma em vários idiomas, ali a interface, podendo assim ser acessado de outros países, né, e também a localização, que é, além de você traduzir para outros idiomas, é você disponibilizar, por exemplo, documentários relacionados àquele local específico. Então, por isso, a gente pode contribuir ainda mais, né, para essa cultura livre. E já que o nome é LibreFlix, né, nada mais justo que a gente começar por um país latino-americano. Por exemplo, o Jorge, lá da universidade uma universidade no Peru, ele já está implementando uma instância peruana do LibreFlix. Então, esse sonho do Libre mesmo.
E acho que é isso. Então, esse foi um pouco sobre o LibreFlix e alguns motivos para a gente tentar migrar para uma rede, para um streaming, né, mais livre, para a gente contribuir com a arte, com a cultura, seja politicamente, e tentar fugir um pouco dos meios, né, dessas empresas que estão cerceando a internet e a cultura também. Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, acho que é só levantar a mão e tá tranquilo. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver como é que a gente está de horário. Tem 20 minutos ainda. Então acho que terminar mais cedo, então, né? Para dar uma descansada. Se alguém quiser fazer alguma observação. Opa! Acho que eu consigo ouvir daqui, né? Das obras? Então, as obras, elas são... Você pode enviar, né? Primeiro, a gente fez uma pesquisa inicial com algumas obras, e a partir daí a gente abriu para ser um processo colaborativo. Então, a produtora que tem um filme, uma produção para ser exibida assim, ela só entra lá no site e pode cadastrar a obra para já ficar disponível. Ou, se não for a produtora, pode ser alguém que conheça, né? Algum filme assim, você só vai lá e cadastra, né? Fica um processo bem colaborativo e a gente quer melhorar isso para, além do envio, fazer o preparo, né? A curadoria dessa produção, escrever sinopse, quem sabe escrever legenda para os outros idiomas. Então, esse é o processo de envio. Assim, é bem tranquilo, é só entrar no site e cadastrar a obra e enviar o arquivo, né? Isso. Inicialmente a gente tinha... o microfone. A gente tinha... Inicialmente foram cerca de 60 obras que a gente fez um levantamento. No começo a gente achou muita obra de fora, né? Que o pessoal já estava pensando nisso, em distribuir as obras de forma com licenças mais permissivas. Mas depois a gente começou a ver um número muito grande de envios do pessoal do Brasil mesmo. Então, o que a gente percebeu que, na verdade, essas obras elas só não estavam sendo expostas, mas, na verdade, existe muito interesse em distribuir dessa forma as produções. Uhum. Sim, exatamente. Uhum. Exatamente. É isso mesmo. A gente vê que a gente for pensar, né, ainda mais essas produções que foram capitalizadas com dinheiro público, não faz sentido nenhum depois que elas foram lançadas, elas ficarem fechadas, né? Na verdade, elas precisam estar disponíveis e aí a gente tem o histórico aí de muitos anos dessas produções sendo feitas e sendo trancadas depois de um tempinho ali que lançou e ninguém tem acesso, né? Até como uma forma de a gente se encontrar o cinema nacional, né? A gente pensa que o cinema nacional de poder, sim, aí isso é interessantíssimo. Até a gente quer aumentar isso, né? O poder da comunidade, que é feito tudo comunitariamente, não tem nenhum fim lucrativo, mas a gente está tentando fazer isso mesmo, de fazer mais e mais pesquisas de obras, né? Igual você comentou de domínio público, aí cada ano entram centenas de obras em domínio público. Quão interessante seria de elas estarem acessíveis, né, para todo mundo assistir e já com legendas, já com resenhas, comentários de outras pessoas, num sistema tão amigável como é a Netflix, né? Então você só acessa, você já está acostumado e você pode aí ter acesso a milhares de filmes que estão perdidos. Então, isso é uma questão estrutural, né, que a gente está pensando. Inicialmente, vai ter integração. Então,
Na verdade, não serão assim separados, cada um vai ser uma instância. Na verdade, todas vão estar unidas, só que a partir do país que cada um estiver acessando ou escolher a configuração, ele vai ter uma cara um pouquinho diferente ali, a partir da cultura daquele país, né? Aham. Isso, vai estar acessível. Exatamente, pela mesma interface ali você pode tentar buscar, só não vai estar, digamos assim, imediatamente, talvez, né? Se o filme tiver uma legenda em português ou um áudio complementar em português, mas mesmo assim você vai ser encontrado. 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Não, assim, eu só queria expressar a minha opinião, assim, em relação à palestra. Cara, acho que esse projeto aí é bem interessante, assim, é uma opção a mais para as pessoas estarem desfrutando, aí, tanto pro lado do consumidor como do produtor. Exato. Eu só não entendi, assim, não sei, essa revolta, assim, com os outros meios, né, com o Netflix e outras plataformas, porque acho que seria muito melhor vocês focarem no que ele traz para agregar, né, que é o foco, né, agregar conteúdo para as pessoas, para a população, do que ficar dizendo assim que o Netflix é ruim por causa disso, isso aqui. Como você mesmo falou na sua apresentação, ele é a empresa de mídia mais valiosa do mundo, né? Qual é o motivo disso? Porque as pessoas consomem, as pessoas gostam, né? Então, acho que criticar outros serviços, não sei se tem muito... se vale a pena, né? É melhor investir na divulgação do próprio projeto de vocês ali. Não, é verdade, é um jeito assim de ver, só que se a gente pegar por que o projeto é interessante, né, mas ele não foi viabilizado antes, ou por que não existe coisas assim se importando com o compartilhamento da cultura ou com o produtor em si. A gente tem sempre um intermediário aí, desde muito tempo, com outros interesses, né? E esses interesses estão atrelados a interesses do mercado e de lucro. Então, a gente que, às vezes, tenta lutar um pouco mais para o social, a gente vê que esses não são os melhores meios de fazer certas coisas, né? Tanto, por exemplo, na parte de software, como aí, só que um pouco mais ainda distante, essa parte de mídia, né? De conteúdo, de filmes, de séries. Meio que a gente vai tentando buscar, né? Mas sim, é que parece assim que é como se, comparando com o mundo da televisão, como se a TV Cultura tivesse brigando para as pessoas não consumirem a Fox ou Telecine, coisa assim. Não, consumam a TV Cultura porque é mais cultura, é melhor a educação da população. Mas sabe que o que dá audiência são os filmes e séries que o pessoal está acostumado, né? Exatamente. Mas é um projeto muito interessante. Eu acho que tem que focar na publicidade do projeto em si, não ficar dizendo que o Netflix é ruim por causa disso, isso, aquilo. Só para expressar a minha opinião. Assim. Não, claro, tranquilo. Não, é isso mesmo. É legal de ver isso mesmo. E a gente quer fazer como uma forma alternativa, não completamente disruptiva, né, contra a Netflix ou a própria pirataria, né? A gente quer ser uma alternativa, e essa alternativa ela começa também com conscientização. Então, se a gente falar e tentar mostrar também alguns contras desse meio que a gente já tem, né, de distribuição de mídia, quem sabe a gente consegue ter essa melhora não tão gradativa, só que mais, né, um pouco intensificada. Mas está certíssimo, obrigado. Tem mais... Eu só vou opinar um detalhezinho importante, que eu vejo assim, eu acompanho a informática já há muito tempo, tá, nesse sentido, sempre fui da área de TI. Lá atrás a gente tinha a concorrência, no início, o primeiro fórum software livre. Eu ajudei a organizar tudo mais, só de uma visão. Eu sou do ambiente Microsoft, por exemplo. Então, eu sou de analista de suporte dessa área e atuo também só em open source, essas duas coisas. Então, eu atuo nas duas coisas. Eu vi que tinha uma concorrência muito acirrada na época com a Microsoft, tinha muito ataque direto à Microsoft, e foram atacando, e a Microsoft se tornou a empresa que foi.
Só que esqueceram um detalhe importante, que mudou o mundo, que se chama Google. Tá? A Google, quem é que atacou a Google? Deixaram solta. Por quê? Porque a Google trabalhou com a linha publicitária. Ela foi em busca do dinheiro. Tá? Ela não dependia do usuário ter que bancar o seu serviço. Tu usava lá um e-mail, tu usava qualquer coisa, tu não pagava nada. Só quem pagava era a publicidade. Exatamente. A Google foi muito esperta, né, nesse sentido. E o mundo deixou a Google crescer. Hoje é o maior monstro. Tá? A Google sabe onde é que tu está, sabe a hora que tu levanta, sabe onde é que tu anda, sempre. Ela sabe tudo. Ela sabe o que tu consulta na rede. Tá? Tanto é prova assim, ó, tu está ali consultando, quero comprar um notebook. Tá? Dali a pouquinho, aparece no Gmail lá, várias empresas fornecendo para ti. Tu vai consultar qualquer coisa, aparece o notebook do outro lado. Então, o que acontece isso? E ninguém ataca a Google. Tá? Então, eu vejo assim, na linha de raciocínio hoje, tá? Se vocês querem evoluir nesse sentido, vocês têm que usar o mesmo algoritmo. Tá? E tem que ser, não é concorrente com a Google, mas usar o que eles usam, as ferramentas que eles usam, para poder abranger o que vocês querem. Agora, ir contra o Netflix, contra isso, contra aquilo, vocês não vão chegar a resultado nenhum. Porque o capital financia, é o dinheiro. Sim. E não adianta. A gente, muito aquela paixão, dizendo assim, software livre, livre para todo mundo, não sei o quê, não sei o quê. Não, pessoal, tudo bem, eu defendo isso também. Mas preciso do capital, preciso de dinheiro para girar as coisas. E aí tem que achar meio. E o meio hoje mais elementar é a publicidade. A Google ensinou isso. Então eu vejo assim, neste momento, até enquanto alguém não inventar um novo boom, que vai demorar alguma coisa, tá? É o meio. A Google é o exemplo. É o monstro exemplo. Infelizmente tem alguma resistência, né? Sempre, mas a gente nunca consegue, as alternativas nunca conseguem ser tão pertinentes igual que a Google faz, né? Exatamente. Temos escutado, beleza. Obrigado. Então é isso, pessoal, obrigado. Quem quiser, acessa o LibreFlix, acessa o repositório de código, quem for programador, entra no grupo de discussão lá para a gente conversar, dar ideias. E obrigado aí para todo mundo que veio aí.